Assim, BPM é uma disciplina, né, que tem como um dos principais objetivos, né, a entrega de valor para o cidadão, né, no caso do governo, do ente público, para a sociedade, né? E a gente verifica aí uma série de tecnologias que o governo federal já utiliza, seja automação, seja robotização, né? Essas tecnologias, elas estão sendo utilizadas para aumentar esse valor a ser entregue para o cidadão, para a sociedade, e esse valor, né, a ser entregue, ele é conhecido totalmente pelo Estado, pelo governo? Perfeito, André. Eu acho que essa preocupação hoje é central para nós, a preocupação da, da melhoria e da automação dos processos, né? Seja naqueles que entregam serviços diretamente ao cidadão, seja nos que estão no chamado back-office, né, por detrás do balcão. Temos avançado muito, essa é uma agenda extremamente prioritária e a disciplina de BPM tem sido fundamental para que a gente faça esse trabalho, né? Mas, como você falou, mensurar valor público é uma coisa bastante difícil, né? Eu diria que isso varia muito conforme o órgão, conforme o serviço que você está tratando. Hoje a gente tem mais de 3.400 serviços catalogados. Alguns deles nós temos conseguido saltos bastante expressivos nesse processo, nessa reengenharia de processo seguida de automação. Mas acho que você coloca muito bem que tudo tem que começar do final, né? Temos que começar da discussão de qual é o valor que aquele processo, aquele serviço está entregando para o cidadão, porque em determinados casos a gente vai concluir que o melhor a fazer é extinguir aquele processo, né? E não tentar Exato, automatizá-lo ou tentar melhorá-lo. exato, perfeito. Quais são os grandes pilares que o programa de transformação do Estado tem levado à frente, né, e envolvido todos os órgãos nisso, Cristiano? Qual que você considera assim, de mais relevância, se bem que todos são de grande relevância, né? Sim, o Transforma Gov, ele procura trabalhar de forma integrada 4 dimensões, né? Que são estratégia, processos, pessoas e estruturas. E aí, na parte de processos, como eu falei, a gente está olhando tanto o serviço finalístico quanto os processos internos. Então, isso que faz a diferença, ao nosso ver, né? Desde lá, o Jay Galbraith já falava com o seu modelo estrela e vários outros autores aí reconhecidos na literatura, que a gente precisa ter um olhar integrado de todas as disciplinas que compõem a gestão estratégica. Então, primeiro, partindo da estratégia e da governança, onde a gente quer chegar, qual é a razão de existir dos órgãos, para que nós estamos aqui, qual é o valor, como bem colocou o André, público que a gente entrega para a sociedade. A partir daí, nós vamos olhar para dentro, vamos olhar os nossos processos, o que a gente precisa fazer diferente, mas não dá para olhar processos sem olhar para pessoas, né, porque estão intimamente relacionadas, dependendo do perfil da minha força de trabalho, da quantidade da força de trabalho, das suas características, a gente tem mais ou menos possibilidades de mudar o processo. E, por fim, as estruturas organizacionais. Uma coisa que a gente se ressente muito é que, muitas vezes, a discussão começa da estrutura, né? E aí fica uma discussão estéril. A pessoa chega para assumir um órgão e já quer olhar o organograma, quer olhar a caixinha, quer crescer o poder, ter mais cargo, ter mais gente subordinada, mas não faz a pergunta, estrutura para quê? A serviço de quê? Para rodar que processo e para entregar que valor para o cidadão. E é isso que o Transforma Gov busca concatenar essas dimensões. Como é que está essa perspectiva junto aos ministérios, aos órgãos públicos, Cristiano? Como é que está essa velocidade de atenção dada a todos os ministérios que vão participar do Transforma Gov? Porque isso, já que é um programa de governo, né, um programa que, assim, de uma certa forma, se torna quase que obrigatório todos os órgãos participarem ou fazerem parte desse engajamento e dessa bandeira importante para o atual, o nosso Estado como um todo, né? Como é que está essa velocidade junto aos ministérios, aos órgãos públicos? Perfeito. Tá caminhando, né, Missi? Estamos começando, mas está caminhando bem, né? Eu acho que é importante a gente dar um panorama para o nosso
telespectador que talvez não conheça a administração federal tão em detalhes, né? Só o Poder Executivo Federal, hoje, no que a gente chama de administração direta, autárquica e fundacional, é composto de 191 órgãos e entidades, né? Aí, desses 191, 110 são universidades federais ou institutos federais de educação, e nós temos outros 81 que são os ministérios, autarquias, fundações, estrito senso, né? A gente tem uma abordagem faseada de implementação do Transforma Gov, até porque a nossa equipe ela é pequena. Então, nós começamos pelos ministérios, num segundo momento, nós queremos chegar nas autarquias e fundações, e num terceiro momento, nas universidades e institutos federais. Até o momento, nós temos 8 ministérios que já estão rodando o Transforma Gov, dos 22 que nós temos, o que para nós é bastante satisfatório, considerando que o decreto que vai institucionalizar o programa e vai, a partir dele, tornar obrigatória a adesão, ele ainda não foi publicado, né? Ele está já em fase final de tramitação na Presidência da República, esperamos que seja publicado nos próximos dias, mas, por enquanto, tem sido um movimento de adesão voluntária, e a gente fica feliz de perceber que esses 8 ministérios já viram valor na proposta, já começaram a trabalhar conosco, e essas experiências estão sendo ricas também para nós aperfeiçoarmos o programa, mas já começamos a colher alguns resultados concretos da implementação nesses órgãos. Como eu falei, existe uma abordagem lógica, né, que perpassa as disciplinas. Então, a gente começou pela preocupação com o planejamento estratégico. Então, as maiores entregas hoje estão nessa camada. Então, como eu falei, nós publicarmos uma lei do PPA no final de dezembro, obrigando o alinhamento dos planos estratégicos ao PPA. A partir daí, uma instrução normativa nossa que regulamentou o conteúdo mínimo dos planos estratégicos, trazendo também uma harmonização de elementos que até então não existia, né? E aí a obrigação dos órgãos fazerem essa revisão. Então, hoje nós já temos vários órgãos, vários ministérios e também órgãos da administração indireta que concluíram esse processo, que tem o seu plano estratégico publicado, atualizado, e essa é um primeiro norteador para os trabalhos que vêm na sequência. O segundo resultado, assim, concreto, é a digitalização de serviços, né? Como eu falei, esse é um trabalho que já vinha também, muito antes da gente conceber o Transforma Gov, um mapeamento de serviços que foram feitos, se identificou aí cerca de 3.400 serviços que são prestados por esse conjunto de 191 órgãos e entidades que eu mencionei, e nós estamos numa esteira forte de digitalização desses serviços, né? Um trabalho capitaneado pela Secretaria de Governo Digital, que tem feito um excelente trabalho, e já superamos a marca de 700 serviços digitalizados de janeiro de 2019 até agora, né? Maio de 2020. Isso transformação na veia do cidadão, né, que pode tirar sua carteira de trabalho digital, que pode obter o seu certificado de vacinação internacional agora em formato digital, que agora, nesse contexto do Covid, pôde aí se cadastrar para receber o auxílio emergencial também usando os canais digitais. Isso é uma transformação no que era a realidade da administração pública até poucos meses atrás, né? Estamos olhando fortemente os processos internos também da administração, e aí trabalhando os sistemas estruturantes e a sua integração. Isso talvez não fique tão claro para o cidadão que está olhando lá de fora, mas para quem está dentro da administração pública sabe a importância de eu integrar processos e sistemas de gestão de pessoas, de logística, de orçamento e finanças, de gestão patrimonial, que até então também eram ilhas isoladas que não se comunicavam, você tinha redundância de informação entre os diferentes sistemas, o que dava obsolescência, o que dava retrabalho. Nós concluímos agora,
a primeira etapa de integração do CIORG, que é o sistema que tem as estruturas organizacionais, com o CIGEP, que é a parte de gestão de pessoas, né? Isso traz um ganho de produtividade enorme para os servidores que trabalham nessas áreas dos órgãos, e assim temos avançado, né? Já temos alguns resultados também na área de modelos institucionais, concluímos agora, né? Foi sancionado semana passada a conversão da Embratur, que era uma autarquia, num serviço social autônomo, uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso. Existem outros processos tramitando nessa linha para que a gente tenha arranjos institucionais mais eficientes. Então, são só alguns exemplos de ações que, como eu falei, estão começando, mas que prometem muito aí para os próximos meses e anos. A gente sabe aí da instrução normativa que saiu 24, né? Que tem como um pressuposto, um pré-requisito do planejamento estratégico a construção da cadeia de valor dos órgãos, dos ministérios, como um ponto de partida para avaliar melhor as expectativas futuras da estratégia, né? Fala isso para nós, como é que vocês estão vendo isso dentro do Transforma Gov? A importância desse conjunto de processos, da cadeia de valor, do planejamento estratégico. Perfeito, você sabe bem, quando a gente olha historicamente, né, a adoção dessas diversas metodologias e ferramentas de gestão a gente vê que, em alguns casos, no passado, você tinha linhas um tanto paralelas que não se conversavam, né? Uma corrente que vinha lá do BSC, que trabalhava mapa estratégico, missão, visão, objetivos, e dali derivava um portfólio de projetos. E você tinha uma linha que a BPMP capitaneia, né, da melhoria de processos, da revisão dos processos organizacionais, mas que muitas vezes, como eu falei, eram tocadas de forma paralela e não se integravam. E a gente entende que a cadeia de valor é esse elemento que integra, né, integra o planejamento estratégico com a gestão de processos. E ela parte do ponto que o André mencionou muito bem, que é o valor que você entrega para o cidadão, né? A discussão de, olha, qual é a razão de existir do meu órgão? O que o meu principal, retomando aquela discussão de governança, né, espera de nós? E a partir daí você mapear essa cadeia dos valores, né, das relações aí cliente-fornecedor, para que você construa de forma integrada tanto o mapa estratégico quanto a gestão de processos, né? E acho que foi muito feliz nesse modelo que nós normatizamos na instrução normativa que você mencionou, que passa a ser um referencial mínimo para todos os órgãos. A gente engloba tudo isso, né? Tem que ter uma cadeia de valor, e ela é, inclusive, o primeiro artefato, e daí vem o mapa estratégico com seus objetivos, e daí a gente chega no portfólio de projetos e de processos, que são os instrumentos de execução da estratégia, né, para a gente alcançar aqueles resultados, e passamos pelos indicadores, que é o que vai nos ajudar a monitorar se estamos, de fato, caminhando em relação aos objetivos desenhados. Beleza. Cristiano, provocando você agora sobre um outro aspecto, né? Nós temos clareza que o cidadão sabe o que ele precisa de nós. Para que o Estado tem clareza disso, ele não tem clareza. E o Estado também tem os dois pontos, né? O cidadão tem clareza do valor, das necessidades dele, e o Estado tem clareza de quais são essas necessidades do cidadão? Acho que em parte, né, Nissi, como sempre, né? E acho que é importante a gente agregar uma dimensão aqui, que muitas vezes o cidadão tem um olhar para os serviços que são prestados pela administração pública um tanto limitado no seu conceito, né? A gente fala em serviço, o que a gente pensa? Saúde, educação, segurança, aquelas coisas que estão mais relacionadas com transações de entrega ali de algum serviço. Mas eu acho que a relação cidadão-Estado
ela abrange todo o exercício de direitos e o cumprimento de deveres que a Constituição e a legislação coloca para bem regular a nossa vida em sociedade, né? Então, o cidadão interage com o Estado para pagar seus impostos, para votar, para buscar um benefício, para exercer sua cidadania, as suas liberdades individuais nos mais diferentes aspectos, né? Tudo isso são serviços numa perspectiva mais ampla, né? E aí, quando você pergunta, primeiro, o cidadão tem consciência disso? Acho que a gente ainda está caminhando, né? Acho que falta muito, acho que passa por um processo de amadurecimento de cidadania mesmo, né? Da nossa cultura, do nosso engajamento em sociedade e tudo. E do lado do Estado também é algo ainda em construção, né? Acho que sim, você tem aqui dentro muita gente comprometida em, de fato, entregar para a sociedade o que ela espera, né? Que enxerga o serviço público como uma vocação, mas também precisamos disseminar mais e contaminar, no bom sentido, todo o corpo do Estado com essa visão. E precisa aproximar, né? Acho que uma crítica que é feita muito a Brasília é o seu insulamento, né? A sua distância com relação às necessidades do cidadão. Eu me lembro de um professor que eu tive no curso de formação, logo que eu entrei no serviço público, que ele dizia que seria mais útil para a nossa formação, ao invés da gente passar 6 meses na ENAP assistindo aula teórica, que a gente passasse 6 meses na favela, na comunidade, na periferia, vivendo como é que o cidadão, né, vendo como é que o cidadão vive, e a partir daí a gente ia ter uma compreensão melhor do papel do Estado. Eu acho que ele tá certo em grande medida, né? A gente precisa essa proximidade maior do cidadão para que a gente possa compreender o que ele espera e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a compreender o que ele precisa. E assim, se colocar no lugar dele, né? No ambiente dele, Isso. no lugar dele, sentir as necessidades dele, né, Cristiano? Vivenciar, né? Exato. Vivenciar o que ele precisa, né? Mas tem um outro elemento aí, né? Que eu acho que é o Steve Jobs que falava, né? Quando ele começou lá o iPhone e as grandes revoluções que a Apple trouxe, ele falou: olha, eu não estou olhando o que o cidadão quer, mas o que ele precisa, e às vezes ele nem sabe ainda que ele Nem quer, sabe. né? Então tem essa dimensão realmente, que é uma dimensão de cidadania quando a gente traz para o serviço público, como eu falava, de você empoderar as pessoas, de primeiro dar conhecimento a ela de que, olha, ela é o principal em relação ao Estado e que ela já tem um conjunto de direitos cidadãos que são legítimos, que ela deve exercer, e a partir daí construindo esse processo de uma percepção maior, tanto por parte do cidadão quanto por parte do agente público. Eu acho que a primeira coisa que eu gosto sempre de desmistificar para quem está de fora da administração pública, né, é que as pessoas tendem a imaginar a administração como uma coisa monolítica, né? E eu falo, não existe uma administração pública, existem várias. Se você olhar a realidade de cada órgão, ela é muito distinta e ela varia com o tempo, né? Até porque nós temos essa característica dos ciclos políticos, né? Que são bons, que são naturais da democracia, mas que faz com que um órgão que hoje valoriza muito uma determinada temática, daqui a algum tempo tem outras prioridades e aqueles temas anteriores ficam em segundo plano. E, como eu falei, a diferença entre os órgãos em termos de capacidade orçamentária, de capacidade pessoal e assim por diante, né? Acho que se você pegar uma linha de tendência com todas essas variações,
estamos melhorando, como você falou. E um grande impulsionador talvez seja a digitalização. Sem dúvida, esse caminho, né, de ir para o digital, de ir para o sistema de informação, que hoje é a base de tudo, ele nos obriga a pensar processos, né? Eu falo, não existe nenhum condicionador maior de processo do que o sistema de informação. Ele chega e impõe uma metodologia, uma forma de fazer que muitas vezes te enrijece. Mas se você consegue ter um olhar crítico sobre isso, é a hora de você transformar o processo, né? De falar, olha, por que a gente não faz diferente? Será que todas essas etapas aqui são realmente necessárias? Será que não dá para a gente pular algumas, inverter alguma fase, paralelizar? Acho que esse é o nosso exercício cotidiano e que a gente tem procurado fazer de forma muito intensa nesse período de digitalização, né? Porque também, como se diz, não podemos digitalizar a burocracia, né? Então, a digitalização ela tem que ser acompanhada por um redesenho de processo. Como a gente pode fazer mais para o nosso país? A gente pode, como servidor público que nós somos, né? Você, eu e a turma que está lá, como a gente pode fazer mais para o nosso país? O Transforma Gov é uma grande bandeira, sim, mas como servidor público, né? Como é que a gente pode descobrir grandes servidores públicos que têm aí, com grandes ideias? Então, de que forma que a gente pode fazer mais para o nosso país? Eu acho que primeiro é essa mentalidade de servidor do público, né? Estou aqui a serviço de, eu sou um agente a serviço de um principal. Acho que isso a gente tem que internalizar todos os dias na nossa cabeça e na cabeça dos nossos colegas, né? A grande maioria das pessoas que trabalham na administração pública são muito bem intencionadas, querem, de fato, fazer a diferença, mas precisa talvez, reforçar essa questão da proximidade com o cidadão, como a gente falou, de se colocar no lugar dele, de pensar a partir do olhar do cliente e não do nosso olhar interno, né? Acho que esse é um ponto. O outro ponto é coragem para inovar, né? Acho que muitas vezes a gente quer fazer, a gente sabe que precisa ser feito, mas a gente não tem os mecanismos institucionais para inovar, né? A administração ela é avessa ao risco e ela traz todos os incentivos para que a gente não inove, né? Eu costumo dizer que, enquanto a gente trabalhar no paradigma de que, olha, eu, servidor público, se eu inovar e essa inovação der certo, quem ganha é o Estado, e se der errado, quem vai ser punido sou eu, no meu CPF, ninguém vai inovar. Então, acho que esse é um salto de consciência, de maturidade de gestão que a gente precisa dar para que, claro, dentro dos princípios da administração pública, respeitando ali tudo, né, todas as regras que regem aí o bom trato da coisa pública, mas a gente precisa construir espaços para o servidor ser mais ousado, ser mais inovador, correr mais risco, sabendo que correr risco significa acertar muitas vezes e errar várias outras, mas separar um pouco o erro agindo de boa fé do dolo, né, e da conduta mal intencionada.